algo que o Senhor ministrava no meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Amém? Deus é bom, Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. Glória a Deus. Vem nas terça-feiras, né, Mateus? Convida às 19h30, terça-feira. Glória. É só uma folhinha, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Todos acharam? Amém. Vai nos dizer assim no versículo 1. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio. E embarcando-nos em um navio adramantino, partimos-nos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristóteles, Macedônia da Tessalônica. O versículo 4 vai nos dizer assim: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Amém? Glorifica a Deus que assim. Isso foi glória para mim, gente. Glória! Glorificar a Deus, irmãos. Aleluia, meu rei. Exaltar o nome dele, porque a palavra já foi ministrada. A partir do momento que a palavra é lida, o Senhor já começou a operar. A partir do momento que nós abrimos a palavra do Senhor, o Senhor já começa a falar conosco. Então não exige muito, hoje não é muita pastora, mas é aquilo que o Espírito Santo já depositou sobre a minha vida para transmitir. Glória! Então eu não sei de que maneira você chegou aqui, mas o Senhor me incomodou falando sobre algumas navegações, algumas situações que acontecem quando o nosso barco fica um pouquinho à deriva. Então nós começamos a entender o motivo, o porquê. Essa é a pergunta. Mas entramos aqui no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. E esse Paulo é um personagem extraordinário da Bíblia. Paulo tinha em seu coração, meus irmãos, um desejo de chegar a Roma. E eu achei muito interessante porque quando nós temos um desejo no nosso coração, e esse desejo parece que não é nosso, diaconisa Grace. É como se Deus implantasse alguma coisa no nosso coração. E aí esse desejo que é implantado no nosso coração, Deus transforma esse desejo em promessa para a nossa vida. Então é interessante que algumas coisas que nós queremos da parte de Deus, automaticamente é do desejo também do coração de Deus, e isso se torna uma promessa para ser cumprida na nossa vida. Mas é importante também dizer sobre essas promessas. Mas Deus, Ele faz uma promessa, mas Ele não revela o processo para chegar a essa promessa. Acho que a irmã não entendeu e a igreja ainda não. Deus fez uma promessa, mas por que Ele ainda não revelou o processo que você vai passar para você adquirir a promessa de Deus na sua vida? É interessante nós começarmos a entender que Deus, quando Ele faz uma promessa para mim e para a sua vida, Ele simplesmente vai se alegrar com você se você cumprir o percurso correto para chegar na promessa. Então nessa noite, pastor, você está falando de navegação ou de promessa? Estou falando dos dois. Por quê? Quando Deus faz uma promessa é porque Ele sabe que você é capaz de passar por alguns processos. Olha aqui para o seu irmão e pergunta para ele: está passando por algum processo? Deus já sabia disso. Deus já sabia disso. Por quê? Porque Deus conhece todos os processos que você tem que passar, mas é necessário você ter estrutura. Então fala para o teu irmão: você pensou que não? Fala para o seu irmão, pergunta para ele: você pensou que não? Mas fala assim, agora, Deus já viu estrutura em você. Não está doendo. Deus sabe que Ele vai te capacitar cada dia para você chegar até o nível da promessa. Por glória. Estou sentindo Deus nesse lugar. Então, quando nós falamos em promessa, meu coração queima, mas estamos falando de Paulo. Só que o processo de Paulo foi um pouquinho difícil, porque Paulo, para chegar nessa caminhada de Roma,
Paulo vai apanhar. Paulo vai sofrer conspiração contra a sua própria vida. Vão tentar matar Paulo. Processo, irmãos. Você acha que para você viver a promessa, você não vai passar por alguns estágios na sua vida? Deus. Crente que não passa por algum estágio na vida não tem currículo de cristão. Pegou, né? Aleluia. Você precisa ter currículo. Para ter um currículo, você tem que ter algumas experiências. Ou você, quando vai mentir o currículo, você vai mentir que você tem essa qualidade, sendo que você nem tem. Meu Deus! Deixa eu tomar um cuidado, que Deus já começou. Aleluia. Quer receber a promessa, irmãos? Tem que passar por alguns processos. Olha o processo que Paulo já iniciou. Só que aqui nós estamos falando de Paulo, a caminho de Roma. Nós não podemos esquecer da trajetória dele antes também. Aquilo que esse homem passou por amor ao Evangelho. Como que foi o impacto dele a ver Jesus, a entender quem era Jesus. Então Paulo antes era o perseguidor, agora ele se torna um perseguido. Então tem algumas trajetórias, e eu começo a ver o currículo de Paulo mediante essa situação, mas agora estamos falando do percurso dele a Roma. Então dentro desse percurso a Roma, ele vai sofrer todas essas retaliações. A nossa vida também é acompanhada de algumas etapas, um pouco até difícil. E a nossa vida é acompanhada de algumas navegações, e preciso entender que nem sempre tem ventos favoráveis. Nem sempre para acontecer o cumprimento da promessa, o vento vai ser favorável. Fala para o seu irmão, o vento não está favorável. E não está mesmo, né? Nem sempre o mar estará calmo, irmãos. Vai ter dias que o mar vai estar um pouco agitado. Nem sempre. É tão interessante, porque algumas navegações a gente começa até mesmo a perder coisas no meio do caminho. Dependendo da navegação, você começa a desfazer de algumas coisas na etapa. Nós estamos aqui falando sobre o homem, Paulo. Ele entra no navio, mas ele não entra como convidado na primeira classe, não. Ele entra como prisioneiro. Ele nem imaginava que para ele alcançar a promessa, ele deveria passar por tantas situações ainda. Então agora ele está preso com mais de 270 pessoas dentro de um navio. E é interessante que essa viagem, no início, no comecinho, ela começa até tranquila. Essa viagem até tranquila até chegar em Sidom. Só que eles não ficam lá. Só que nesse percurso que nós lemos aqui no capítulo 27, eles vão chegar no dia seguinte, lá em Sidom. E Júlio, ele trata Paulo humanamente, permitindo ver alguns amigos naquela região. Ele permite ver, que Paulo vai ver algumas pessoas onde ali entregam algumas coisas para Paulo, porque Deus, ele coloca amigos no momento da sua necessidade. Deus coloca algumas pessoas do seu lado, mediante algumas necessidades, porque Paulo já havia passado por lá. Paulo já tinha feito algo extraordinário. Aleluia, Deus! Paulo já tinha conhecido aquele ambiente, ele tinha feito amizade sobre aquele lugar. E de repente, no momento da necessidade dele, minha irmã, é naquele lugar que simplesmente vai ele tomar. Eu vou pregar do mesmo jeito. Dá para ouvir aí atrás? Sim, Jesus. Então o que a gente começa a entender? Se faltar alguma coisa para você, 30 segundos, então bora. Não vou pegar. Aleluia, Deus! Paulo, ele está lá em Sidom e ele já havia passado por lá. Então ele fez amizade naquele ambiente. Então quando ele chega lá, é por isso que é bom ter amigo do seu lado. Aleluia. Que quando você passa, você ajuda. Então de repente hoje, você está ajudando alguém. Oh, glória. Aleluia, Deus! Glória a Deus. Então nós começamos a entender que quando você ajuda alguém, não é que você está esperando a ajuda daquela
pessoa. Mas vai chegar um período que você vai passar por aquele mesmo lugar e alguém vai se der para você. Porque você deixou um legado importante naquele lugar. Você fez alguma coisa diferente naquele lugar. Você orou por alguém naquele lugar. Você fez por alguém naquele lugar. Naquele dia você está necessitado e aquelas pessoas vão te adorar. Então Paulo ele fez amizade em Sidom. Então quando ele volta até lá, aquelas pessoas simplesmente o ajudam. Então isso é importante. Nós temos na nossa vida pessoas que nos amparam, pessoas que se achegam a nós, pessoas que nos ajudam. E por isso que é importante você ser um ajudador. Aleluia, Porque Deus. hoje você pode até estar ajudando, mas amanhã Deus levanta alguém para te ajudar também. Glória a Deus. Amém, igreja? Então estamos falando que ele passa por ali para Sidom. Então ele é cuidado ali em Sidom. Deus, ele vai preparar algumas paradas estratégicas na sua vida para você saber quem está do seu lado e quem não está do seu lado. Meu Deus! As pessoas pegaram algumas paradas que você vai fazer. De repente aquela parada que você está na sua necessidade. Aí você vai saber se aquele amigo de verdade vai estar do teu lado na hora que você mais precisa. Aleluia! Porque tem amigo que é a hora da Coca-Cola na hora do churrasco. Mas tem amigo que acabou a Coca-Cola, acabou o churrasco. Cadê o teu amigo? Cadê o teu amigo? Amigo que é amigo é na hora da Coca-Cola, é na hora da água, é na hora que está faltando a água. Amigo verdadeiro é aquele que está com você a todo tempo. Então tenha amigo de verdade. Deus vai mostrar para você quem são os amigos de verdade. Aquele que te dá a mão, que mesmo você dentro de uma embarcação, para você sendo preso, você estando machucado, quando você chegar naquele porto, alguém vai estender as mãos para você e falar: eu estou aqui para te ajudar. Vai suprir a sua necessidade, porque a palavra do Senhor vai dizer: chegando no dia seguinte, Sidom, ele tratando muito bem ele. Então simplesmente os amigos cuidaram dele. Aleluia, Os pessoas e os amigos cuidaram dele, não foi deles. Porque Paulo tinha histórico naquele lugar. Eita, Deus. Então quando você passar por alguns caminhos, deixa a sua marca registrada. Glória a Deus. Não passa de qualquer maneira em alguns caminhos, porque de repente você vai ter que voltar lá. Aí vai ficar feio na foto se você não fez coisa boa lá. Eita Deus. Volta de novo para a navegação. Tipo o vento, que ali no versículo, o vento estava ali ao contrário. Só que nem sempre quando o vento está ao contrário quer dizer que você está na direção errada. Nem sempre quando o vento está, sabe, soprando ao contrário. E às vezes a pessoa fala assim: nossa, o vento está soprando ao contrário, então está tudo errado. Não. Nem sempre quando o vento está soprando ao contrário, você está na direção errada. Sabe a palavra de Deus aqui para você? Muitas das vezes você possa estar passando pelo vento, mas não tem problema se a direção que você está indo é a certa. Aleluia. A direção que você está andando é a direção mais certa. Então o que nós precisamos entender? Eles passaram para o outro navio, que aquele navio estava para eles, estava devagar demais. Eles vão para o navio de Alexandria. A navegação está lenta, os ventos estão ao contrário, impedindo eles de ir adiante. Mas é melhor que a velocidade e a direção certa, né? Porque não adianta você ser tão rápido e estar andando na direção errada. Então, muitas das vezes, é melhor você ir devagarzinho, sabe? Analisando a situação, analisando as ondas. Vai devagar não, mas você está muito devagar, não tem problema não. Eu estou na direção certa, não precisa. Então, tem pessoa que se incomoda com o tempo. Ah, mas está muito devagar, pastor. Tinha que ser mais rápido. Está indo muito devagar, pastor. O que é isso, pastor? As coisas não mudam, está devagar demais. Continua devagarzinho. Se está na direção certa, continua devagar. Quem tem pressa não é você, não. Quem tem pressa não é você, não. Né? Então vamos devagar, né? Não tem problema nenhum. Então a navegação para eles estava um pouquinho devagar, o vento não é sobrando, mas aí é melhor a velocidade, né? A poucas, né? Velocidade, mas estamos na direção certa. Porque não vai adiantar navegar rápido e ir na direção errada.
Pois você está agora, nesse dia de hoje, aprendendo sobre a navegação. Vamos para um outro versículo que é muito interessante, onde eles passam tantas coisas nessa navegação, meus irmãos. Eu não quero falar cada ponto, mas eu quero dizer que tem alguns momentos na nossa vida que nós precisamos parar um pouco e analisar. Mediante tanta turbulência, Deus, Ele sabia onde que Ele estava realmente levando o Paulo. Só que o interessante é, no meio daqueles 270 pessoas que estavam lá dentro, Deus estava poupando vida por causa de um homem, por causa de uma pessoa. Então você começa a entender que de repente, por causa da tua vida, Deus está poupando a tua família. Eu acredito. Porque Deus tinha uma promessa na vida de Paulo. Deus não estava fazendo a promessa na vida de todos, mas através da vida dele, Deus fala que ninguém vai morrer naquela navegação. Então, por causa de uma pessoa que tinha uma promessa de Deus, Deus estava poupando todos aqueles que estavam na embarcação. E sabe o que é interessante? Permaneça dentro da embarcação, porque tem alguém do teu lado que tem promessa. Permaneça dentro da embarcação, porque quem está do teu lado tem uma promessa para chegar do outro lado. Então, por mais que eles se perderam, por mais que eles estavam passando alguma situação, por mais que eles estavam em nome do Senhor Jesus, por mais que eles estavam ali, simplesmente o vento soprando ao contrário, o vento para lá. Não, vamos jogar as fazendas, vamos jogar as coisas que estão lá dentro. Sabe o que é isso? Dependente da situação que você está vivendo, você começa a perder coisa no meio da sua navegação. Você começa a se desfazer de algumas coisas. E aqueles homens não estavam dando muito crédito ao que Paulo estava dizendo. Mas aí Paulo fala assim: não, enquanto vocês estavam com seus pensamentos meio retorcidos, o anjo do Senhor me visitou e falou que ninguém vai perecer. Então, mediante tantas pessoas que estavam lá, Deus, Ele simplesmente visita Paulo e fala: Paulo, fala para esses homens não temas. Sabe o que Deus está falando hoje? Não temas, porque ninguém vai perecer da tua família. Não temas, porque eu vou ajudar. Só que Paulo, fala para essas pessoas que elas não devem sair do barco para permanecer, que essa embarcação ela tem um destino. E aqui eu acho muito interessante, porque às vezes nós estamos andando, nós queremos ir com as nossas próprias forças, tomamos algumas direções, e não é a direção que Deus quer. Mas o que Deus está ministrando na minha e na sua vida, permaneça no lugar que você está, porque se você permanecer dentro do barco, a sua família não vai perecer. Então ali ninguém ia morrer, porque tinha um homem de Deus ali dentro. Então quando tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, em oração pela família, em oração pela casa, em oração pelo esposo, não tem como Satanás destruir essa embarcação. Enquanto você é um só, Deus manda um exército de anjos para guardar a família. Obrigado, meu rei. Não sei de que maneira você chegou aqui hoje, mas eu cheguei aqui cheio de Deus para falar para você: não saia da embarcação que Deus colocou você. E aí o povo, ele se perde um pouquinho, porque muitos eles querem já cair no mar, muitos querem. Paulo falou assim: opa, ô Júlio, não permita que o povo vá não, porque a promessa que Deus falou para mim, eu vou salvar quem estiver dentro do barco. Quem estiver fora não vai ter salvação. Ao invés de eles ficarem em bom porto, eles começam a fazer outro tipo de trajetória. E eu começo a entender que é um lugar bom, mas ele começa a fazer outra trajetória. Então, o inverno começa a bater aqueles homens. Eu quero correr, que eu quero chegar nessa parte. Toda vez que você estiver no barco, numa navegação, você vai passar por algumas turbulências, algumas ondas, alguns ventos contrários. Mas se Deus estiver dentro do barco com você, você não vai perecer. Deus estava ministrando no meu coração que teve uma certa feita que eu estava viajando, eu estava no aeroporto, eu senti uma opressão muito grande. E eu comecei a orar e falei, Deus revelou, usou uma irmã para falar algo sobre o cajado. E eu tomei posse daquilo, e o Espírito Santo falou assim: vão querer te impedir de chegar. E eu
estava longe, era véspera praticamente de Natal. E eu com aquela opressão, eu sentei num canto, comecei a orar, falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí o voo atrasou mais ou menos uns 35, 45 minutos, aí chamaram quem era daquele voo importante, falou assim, olha, não vai ter o voo hoje, o voo tal não vai sair hoje. Todo mundo entrou em alvoroço, meu coração naquela hora de alívio, e o povo em alvoroço. E aí eles explicaram que teve um problema, detectaram um problema no avião, e ele não ia subir. E aí eu fazendo esse estudo, eu falei, meu Deus. E aí o povo daquele alvoroço, eu falei, eu olhei assim pra cara dela, moça, aonde é o ônibus para ir pro hotel? Você vai pagar? Eu já estava aí, rapaz. Livramento de Deus, você acha que eu vou ficar brigando? Ai, eu quero ir. Deus está falando que não é para mim aquela noite, por que eu vou aquela noite? Deus abençoe, irmão. Simplesmente, eu fui pro hotel, fiquei. No outro dia a gente embarcou, tranquilo, sossegado, por causa da oração de um justo. Eita, Deus, é fiel. Aleluia. Não levantou voo aquele dia. Ai, você está pensando que é pouca coisa? Dá uma salva de palmas. Olha para o irmão chorar. Está pensando que é pouca coisa? Não. Deus ele faz coisa extraordinária. Deus fez coisa extraordinária. Eu estava ao lado que ia chegar em São Paulo, mas Deus estava me ensinando meu coração. Calma, porque estou eu fazendo alguma coisa. Tocou lá no coração, não sei de quem foi que percebeu, detectou o problema. Você já imaginou? Eu bem na plena maravilhosa falei assim, irmão, sabe, ó, povo, imagine o problema quando a gente estiver lá no alto. Aí todo mundo fez silêncio. Eu falei, onde que é? É só para você raciocinar. Se o problema fosse quando estivesse lá, hoje eu não estaria para contar a história. Mas da mesma forma, como Paulo estava naquela embarcação, que Deus falou, ninguém vai perecer. Da mesma forma aconteceu comigo. Da mesma forma acontece comigo e na tua vida também. Por causa de um justo, Deus poupa vidas de pessoas. Então, nós começamos a entender que a promessa de Deus, Ele quer salvar todos, mas que permaneçam na mesma visão, no mesmo lugar. E é interessante que depois de passar todo esse vento, eles conseguem chegar em Malta. É tão extraordinário isso, que é o capítulo 28. E eu já quero daqui a pouco já encerrar. No capítulo 28, o povo já chegaram ali. E aquele povo lá começa a cuidar deles e começam a fazer uma fogueira em plena chuva. Interessante isso, né? Então eles vão acender uma fogueira e a palavra de Deus fala que está chovendo. Muito interessante. Porque tem hora que você acende um fogo, só que alguém tem que querer apagar, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe não. O interessante é que quando eles chegam até lá, e os bárbaros com eles, né, com humanidade, então vem uma chuva, mas mesmo assim eles acenderam fogo para quê? Para esquentar, porque senão eles poderiam morrer de hipotermia. Então faz uma fogueira. Paulo, como é um dos nossos obreiros aqui da igreja, os cooperadores, tá? Se vê alguém fazendo alguma coisa, vai lá e já quer ajudar. Paulo tinha esse sentido de ser servo. Então as pessoas pegou alguns gravetos, fez na fogueirinha. Tudo bem, Paulo ele começa a, eu não vou ficar aqui esquentando no fogo enquanto as pessoas estão procurando alguns gravetos também. Eu vou me envolver com as coisas, com a obra, né? Então ele vai também, pega um fecho, vai lá. Quando ele simplesmente começa a jogar aqueles gravetos ali sobre aquela fogueira para não apagar aquele fogo, uma víbora. A palavra de Deus diz no capítulo 28 que uma víbora, ela pica a mão, ela morde a mão de Paulo. E é interessante que ela fica segura. Mas por que a víbora, naquele momento que ele veio com feixe, não picou ele antes? Pergunta por quê, igreja? A igreja está comigo? Deus está na casa? Quando ele vem com feixe, a víbora está vindo junto. Mas por que não picou ele? Por que não picou ele? Mas quando ele colocou ela no fogo, a víbora não suportou o fogo. Sabe o que Deus está pensando no meu coração? Aparentemente é uma coisa, mas se começar a esquentar o fogo, se revela. Ah, pegou. Pode ficar até em oculto. Mas se o fogo que arde em nós tem que queimar essa víbora. Então na hora que o fogo começou a esquentar, a víbora não suportou a chama do Espírito Santo.
Porque Paulo permaneceu no mesmo estágio. Ele não chorou, ele não caiu, ele não morreu. Porque o Deus que habita sobre ele, Deus até permite a serpente, a víbora de picar, mas não permite o veneno. Ela pode até vir para intimidar. Quero ver ela ter poder para fazer efeito. Sabe o que Deus está falando? Pode vir. Agora quero ver se vai fazer efeito na tua vida. Quero ver se você vai paralisar. Quero ver se você vai entregar a tua casa, a tua família, teu ministério, meu Deus. Tudo por causa de uma promessa. Você tem promessa? É por isso que a embarcação está assim, ó. É por isso que as pessoas estão de olho. E é tão interessante, porque quando nós falamos de fogo, não tem coisa gerada que permanece com fogo. O crente que está do teu lado tem fogo, tem graça. O crente que está do teu lado tem fogo, ele tem graça. Então não adianta, mas olha a situação que ele se encontra, olha a situação que ela se encontra, olha o jeito que ela está hoje. Deus está falando, não se preocupa com os comentários, gospel de plantão. De plantão, a promessa de Deus é hoje, a vitória é na tua casa, em nome de Jesus. Vamos se preocupar, quem lança na internet, quem lança estado. Eu dou risada para algumas comentários que estão lá na internet, irmãos. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E Paulo tinha currículo, você tem currículo? Então passa pela prova, pastora, você não sabe comentar a minha história. Eu nem preciso saber, porque você já falou, a tua embarcação está passando por vento contrário, a tua embarcação está entrando água, as pessoas estão dizendo que vai quebrar mesmo, porque o navio se arrebentou mesmo, só que nenhum deles morreram. Isso é Deus, irmãos. Isso é Deus. E como pode duvidar desse Deus? Como pode duvidar de que Deus vai fazer na tua vida? Se Deus fez uma promessa na tua vida, se Deus fez uma promessa na tua casa, é Ele que vai cumprir. Então pode vir, pode picar, mas o veneno não faz efeito naquele que é escolhido de Deus, naquele que é escolhido do Senhor. Agora, se você não tem um currículo com Deus, na primeira oportunidade você omite aquilo que você verdadeiramente é, irmão, assume quem você é, porque eu estou vendo fogo na tua cabeça. Assume quem você é. Você é crente, o que é? Então dá para entender, porque você tem que ser crente, quente ou frio. Ali quando a víbora viu o calor, ela não suportou. Sabe o que Deus está falando? Aquilo que é oculto, o Espírito Santo começa a esquentar para que seja revelado e nada ficar em oculto. Sabe o que é isso? Naquele momento que aquela víbora picou a mão de Paulo, todo mundo falou, não, agora é a morte na certa. Agora você imagina Paulo passar por toda aquela trajetória, pensar assim, e agora? Ele permaneceu no mesmo estágio. Sabe o que é isso? Quando Deus faz uma promessa na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família, vai acontecer muitas coisas para você desistir. Vai acontecer muitas coisas para você parar no primeiro porto e falar, eu não vou prosseguir. Deus me trouxe aqui essa noite para falar com algumas pessoas que estão dentro de uma navegação, mas se encontra como um prisioneiro. Você está dentro de uma navegação e a situação parece na tua vida que não muda. E você recebeu uma promessa. E você está olhando para você e falando, por que a promessa não se cumpre na minha vida? Por que a promessa não se cumpre na minha família? Deus está falando ainda que esteja devagar. Eu ainda estou trabalhando dentro dessa promessa. Porque quando eu fiz a promessa, eu sabia do processo que você ia passar. Então não é vergonha você chorar. Não é vergonha você se entristecer um dia. Não é vergonha você retornar para trás e não acreditar naquele que fez a promessa. Porque quem fez a promessa na sua vida não foi um homem, foi Deus. E a promessa que Deus faz, Ele cumpre. Fica de pé, igreja. Então quero dizer para a igreja nessa noite, você pode até ser picado, mas você não vai morrer nesse estágio. Então nós entendemos que depois Paulo ele vai na direção da promessa. Deus cumpre aquilo que o desejo do coração de Deus era o desejo do coração de Paulo. Então se você está passando por alguma situação, os ventos realmente estão contrários na tua casa, na tua família, você não queria nem estar aqui hoje. Você veio só por vir mesmo. Você veio, não veio só por vir. Você veio carregado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele
vida, os teus passos e a tua história. Você não veio porque simplesmente quer fazer média, não. Você veio porque tem Deus, tem o Espírito Santo, que ainda é teu amigo. E se você falar com Ele, chama Ele, Ele começa a acender a chama novamente. Ele começa a queimar. E tudo aquilo que tiver que sair, ou se tiver que picar a sua mão, mas ainda que aconteça dessa forma, Deus está ministrando no meu coração. Você não vai morrer. Fala para o irmão que está ao seu lado, você não vai morrer. Tem vento contrário que está te levando ainda para a direção certa. Ainda tem vento ao contrário, mas nessa embarcação você ainda está na direção certa. Então não saia do barco, não desce rápido do barco, aguarda a direção. E sabe o que aqueles navegadores falaram? Você sabe nadar? Você sabe nadar? E começaram a fazer as perguntas. E aquele que não sabia nadar, olha, agora é o momento de nós pularmos, porque já estou próximo à Malta. Então quando você pular e você não sabe nadar, se apega, né, em alguma madeira, se apega em algumas coisas que estão quebradas, para que você não venha se afundar. Olha que interessante, ainda que comece a afundar, ali ele já tinha uma ordem para eles, ali era para eles sair do barco, porque ele já estava próximo. Então aquele que não sabia nadar, se pega naqueles pequenos pedaços que ainda tem ali perto de você. Sabe o que o Senhor está falando? Ainda que você tenha que pular novamente no mar, tem alguma coisa ainda que você possa se apegar, porque você não vai se afundar. É a mão de Deus que vai te segurar nessa situação, é Ele que vai te capacitar nessa situação. Então aquilo que é promessa de Deus na sua vida, levanta sua mão, vai se cumprir. Eu não sei o tempo que Deus prometeu algo, mas ainda que você vai passar pelo processo, suporta o processo, fica firme diante do processo, porque aquele que te chamou, aquele que te fez a promessa, ele sabia o processo que você ia enfrentar, e sabia que ele ia te capacitar, que você não ia desistir, que você não ia pular do barco. Ele sabia que a fibra ainda ia querer te picar, para querer matar você, matar os seus projetos, matar o teu sonho, matar a tua história, fazer você desistir da tua casa, fazer você desistir da tua família. Ainda que a fibra venha picar a sua mão, trazer para você uma situação difícil, de pessoas olhar para você e imaginar: dessa vez não passa, dessa vez é morte, dessa vez ele cai, dessa vez ela cai. Sabe o que Deus está falando? A sua casa vai permanecer de pé, quer Satanás ou não. A tua família está sendo sustentada pela mão de Deus, porque eu vejo graça de Deus caindo sobre essa igreja, eu vejo o fogo do Espírito Santo sobre esse ambiente. Então nenhuma palavra contrária vai atingir mais a tua história. Aqueles que queriam ver o teu fim vão se preparar para ver a vitória chegar na tua porta, para ver Deus cumprir aquilo que Ele falou para você. Pastora, mas já passou 10 dias, não importa quantos dias passou, mais de um mês eles passaram no mar, mais de um mês eles passaram naquela prova. Você acha que esse é o momento de você desistir de tudo? Você acha que esse é o momento de você parar com essa embarcação, descer em qualquer porto, ficar ali, ó, ilhado, sem direção? Deus ainda é a direção que você precisa. Cadê os levanta? Glória, glória.